Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui agora direto do YouTube, né, nessa plataforma para podermos ter a nossa celebração ao Senhor e ter muita alegria nesse momento, apesar de o desejo do nosso coração de que nós pudéssemos estar juntos lá na igreja, todo mundo reunido, mas infelizmente diante desse cenário que nós estamos vivendo, impossível nós podermos nos reunir como igreja, né? Apesar do governo dizer que nós podemos nos reunir, nós temos que ter o bom senso, né? O bom senso. Esse não é o momento de nós nos reunirmos, ainda que o número seja pequeno. Essa é a minha percepção e a minha decisão como líder da igreja, mas eu espero em breve, muito em breve, a gente poder estar se reunindo. Ok? Então, o que eu peço é que você se una em oração para que nós possamos estar orando e buscando a Deus para que Ele possa eliminar de uma vez por toda essa pandemia e junto podemos congregar e expandir o Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero trazer aqui uma breve oração nesse momento para nós iniciarmos o nosso encontro de hoje. Senhor, em nome de Jesus, peço-te, ó Deus, que o Senhor possa vir abençoar cada um que está neste momento, ouvindo e participando desta transmissão, que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar. Ó Deus, nos livra, nos proteja deste vírus. Proteja, Deus, os profissionais que precisam trabalhar, profissionais da saúde e até mesmo de outras áreas que precisam trabalhar, que o Senhor possa livrá-los, ó Deus, em nome de Jesus. E, ó Pai, por favor, em nome de Jesus, queremos pedir, elimine, ó Deus, esta pandemia do meio da população, todo mundo, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração. Esteja com as pessoas que estão enlutadas, ó Pai, nesse momento, sofrendo e chorando pela perda de um ente querido, que o Senhor possa visitar a cada um. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos ouvindo e assistindo neste momento. A partir de agora, nós iremos, então, ouvir e ver, né, ver os nossos anúncios, os anúncios da igreja, como também, logo na sequência, vai vir a participação do Ministério de Louvor da nossa igreja. O Ministério de Louvor da nossa igreja, nós temos, graças a Deus, aí condições de prestar esse culto ao nosso Deus. Mas antes, eu queria dar uma palavra aqui, eu coloquei lá no grupo da igreja, nós temos os nossos compromissos financeiros, né? Infelizmente, eu preciso falar sobre isso. A igreja, o templo vai estar fechado, mas nós temos as contas, é IPTU, é aluguel, é luz, é uma série de coisas que a gente precisa arcar com os nossos compromissos, mas eu conto com a tua fidelidade, né? Que você possa estar procurando. Me procure no privado, lá no WhatsApp, que eu posso te dar maiores informações. Esse é o momento para a igreja do Senhor Jesus que está aqui participando. E lembre-se, Jesus tem te abençoado, pela graça de Deus, nada tem lhe faltado, Deus tem sido fiel para contigo e você também precisa ser fiel com Deus. Deus é fiel contigo, você precisa ser fiel com Deus. A Bíblia é muito clara, e os irmãos sabem o meu posicionamento. Eu sou bíblico, né? Como batista, nós somos bíblicos. E a Bíblia, ela é muito clara quanto a este assunto da devolução da nossa fidelidade para com Deus. Mas isso precisa partir do seu coração, não por intimidação, nem porque o pastor está mandando, não. É que você precisa entender que somos nós os responsáveis pela manutenção da casa do Senhor. E precisamos expandir cada vez mais. E para isso nós precisamos da sua fidelidade. Creia naquilo que está escrito lá em Malaquias 3:10. Eu sou testemunha disso, que Deus tem derramado bênçãos na vida daqueles que se propõem a ser fiéis. Bênçãos tal que nem podem ser contadas. Então eu quero também que você desfrute dessa bênção, de poder contribuir com o reino de Deus e simultaneamente será abençoado por Deus também. Amém? Então, agora, na sequência, os anúncios da igreja e depois o Ministério de Louvor. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Eu volto logo na seguida com a palavra de Deus.
motivo, liberdade e ao mundo transformar. Com toda a sua vontade, com toda a sua disposição, e declara nessa noite que quem quebra o pecado e as trevas, cujo amor tão poderoso é o Rei da Glória. Amém? Oh,
Bom, meus irmãos, quero trazer agora uma meditação sobre a palavra do Senhor. O tema da mensagem de hoje é o que fazer quando sentir-se desanimado ou desamparado. Meus irmãos, conforme foi a mensagem do domingo passado, e a gente precisa sempre estar refletindo sobre isso, é claro que toda essa situação que nós estamos vivendo traz sobre a vida da população um grande pavor, um grande desespero, mas para nós, servos de Deus, e para você que estará assistindo esse vídeo nesse momento, o que fazer diante de uma situação como essa? A história da Bíblia que eu vou contar hoje para os irmãos, eu acho que retrata muito bem esse cenário que nós estamos vivendo. É claro que esse personagem não passou por uma pandemia, mas eu diria que passou por algo tão ruim quanto. Mas eu vou compartilhar daqui a pouco. Mas eu queria começar contando aqui, vai ser a história de uma criança, de um jovem, que eu vou contar hoje, mas antes eu queria que vocês pensassem, né, junto comigo, eu gosto muito de fazer esse tipo de reflexão, que talvez o que aconteceu com ele, eu acho que até que não aconteceu contigo, mas vai que você conheceu alguma criança parecida com ele, né? Quantos irmãos, eu não sei quantos irmãos você teve, né? Mas imagina que dentro de uma família, e principalmente o caçula, né? Aquele últimozinho, como diz o Galdério, é a rapa do tacho, né? Esse sempre é muito paparicado, tem tudo na mãozinha, o papai e a mamãe sempre cuidam dele com muito carinho, normalmente ele é o mais manhoso, mais cheio de dengo, mais cheio de, né? É o filhinho da mamãe, é o filhinho do papai, né? Ele tem sempre um tratamento diferenciado, querendo ou não. Na maioria dos casos, pelo menos que eu conheço, não estou dizendo que são todos, mas na maioria dos casos que eu conheço, sempre o último ali, né, ele tem um tratamento um pouco diferenciado. E isso para os outros irmãos traz uma certa revolta. Mas por quê? E aí o primeiro fala assim, mas se eu vim primeiro, por que ele é paparicado? E o segundo a mesma coisa e tal. Então você imagina bem, né, um cenário dentro de uma família, onde com vários filhos, né, o últimozinho ali, a rapa do tacho, sempre recebe um tratamento privilegiado, né? E a história que eu quero contar para vocês hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Imagina, meus irmãos, imagina que um homem, já com a idade muito avançada, a mulher que ele amava não podia dar um filho para ele. Dentro daquele contexto lá, o homem até podia ter outras mulheres, mas a gente sabe que isso hoje está errado. Foi naquele contexto, naquela cultura lá, mas aquele homem amava a sua mulher. E a idade foi se avançando, 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 ela não conseguia gerar um filho, ele tinha outros filhos com outras mulheres, mas com ela não tinha. E aí Deus vai e abençoa. E vem logo um menino, um guri, né, que para aquela cultura também era algo especial demais para o pai, porque aquilo simbolizava que ele iria dar sequência aquela genealogia, aquela família. Então, um homem, naquele contexto ali, ele era muito valorizado. Ao contrário da mulher, infelizmente, não tinha tanto valor assim, né? E hoje aí, abrindo parênteses, né? Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Então, que Deus abençoe a todas vocês. São guerreiras, né? Carregam aí, às vezes, um fardo pesado demais, mas que não se afrouxa, né? Estão sempre firmes aí no garrão. Então, que Deus abençoe a cada uma das irmãs e quem estiver também assistindo, tá bem? Deus te abençoe nesse dia. Então, vamos aqui fechar o parênteses. Então, esse menino, ele vai crescendo, ele vai se tornando o filhinho do papai. Era o filhinho do papai, a roupinha mais bonitinha era dele, e era uma coisinha fofa do papai. Só que a gente até percebe ali, não é nem a ênfase da nossa mensagem hoje, mas a gente percebe que houve uma falha na criação daquela criança, porque ele virou meio que o leve trás, né? Ele via os irmãos mais velhos fazer algumas coisas, ia lá e entregava para o pai. Ele era um dedo duro, ele era um cagueta, ele entregava os irmãos para o pai. Você imagina, você tem lá seus irmãos, você fazia uma arte lá e de repente seu irmão ia e te entregava. Dava ruim, né? Era ruim demais. E isso, obviamente, desagradava os seus irmãos, gerou e acabou gerando no meio deles uma raiva por aquele rapaz. Né? Ali ele já era um rapazinho já e tal, e aquilo gerou uma raiva nos seus irmãos. Bom, estou aqui resumindo uma história que eu acho que você já deve estar sabendo de quem eu estou falando. E aí, de repente, aquele jovem, aquele rapaz ali, da adolescência para a juventude, ele tem alguns sonhos, e nesse sonho ele era sempre superior aos seus familiares, aos seus pais e seus irmãos, né? E dizia no sonho que eles iriam se curvar diante dele. Aquilo ali foi uma afronta tremenda
Foi uma afronta tremenda para os seus irmãos. Eles ficaram indignados e tal. Enfim, quando tiveram a oportunidade, eles quiseram até matar aquele rapaz. Mas aí alguém teve uma ideia mirabolante, falou, não vamos matar não. Vamos matar não, e tal. E pá, aquela coisa toda. Enfim, ele foi vendido, ele virou escravo. Ele virou escravo. Imagina um garoto novo, com 17 anos, de repente é arrancado do meio da sua família, e aí ele vira escravo, ele é vendido pelos próprios irmãos. Quanta indignação poderia ocorrer no coração daquele rapaz? Quanta angústia, quanta raiva, né? Por que meus irmãos fizeram isso comigo e tal? Mas não, a gente não observa isso naquele rapaz. Não observa isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí Deus honra aquele camarada, né? Ele recebe a revelação de um sonho lá, e Deus honra aquele camarada, e ele é elevado a uma posição onde ele fica somente abaixo do faraó, ele se torna um governador de todo o Egito, de tudo, ele mandava em tudo. Ele só não mandava no faraó e nas coisas do faraó, só o faraó era mais do que ele. E aí, quando chega a fome, e todos começam a passar fome, seus irmãos vão até ele e tal, e ele acaba salvando a vida de toda a sua família, e seus irmãos se curvam diante dele. Lembra do sonho que ele teve quando era jovem? Eu estou falando de José, isso, você já sabe de quem eu estou falando de José. Mas o que eu quero aqui enfatizar não é o filhinho paparicado, não é o rapaz que foi vendido, mas é o rapaz, o homem que mesmo diante de todas essas circunstâncias, ele poderia ter desanimado, ele poderia ter se sentido desamparado, mas muito pelo contrário. José nos dá aqui uma aula de como nós devemos nos comportar e proceder quando estivermos diante de uma grande dificuldade. Então, o que fazer? Primeiro, verifique como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? José, nós conseguimos perceber ali que ele mantinha uma estreita relação com Deus, né? Mesmo diante de tudo aquilo que ele estava passando, ele mantivera ali uma grande relação com Deus. Deus tem falado contigo através da Bíblia? Você tem lido a palavra de Deus? E oração? Você tem falado com Deus através da oração? E pecados praticados, você tem se arrependido diante de Deus e pedido perdão a Ele para que Ele possa te perdoar, você se arrepender e não praticar mais isso, porque são coisas que, como eu já ensinei anteriormente em outras mensagens, nos afastam de Deus. E a gente percebe que José ele era diferente, né? Ele evitava o pecado, ele evitava fazer as coisas erradas, ele buscava a presença de Deus. Então, verifique como está a sua vida com Deus. Segundo, o que nós aprendemos com José, entenda e lembre-se que Deus tudo vê. Deus está de olho em todas as coisas, nada passa desapercebido. E nós podemos perceber, meus irmãos, que durante toda a história de José, a gente não percebe José murmurando. Não, José não ficava murmurando. Ele foi vendido, ele foi preso e tal. Uma série de situações aconteceu com ele ali injustamente, mas ele não ficava murmurando. Então, nós podemos até mesmo ter a ideia de que ele sabia que Deus estava de olho em tudo. Ele sabia do sonho que ele teve há anos atrás. Então, ele sabia que Deus estava de olho em tudo, que nada fugia ao controle de Deus. E aí, meus queridos, o fato de nós sermos aqui cristãos, seguidores de Jesus, não quer dizer que nada de ruim vai nos acontecer. O que nós temos que lembrar é que mesmo dentro desta pandemia, o Senhor está conosco. O Senhor está com você nesse momento. Lembre-se disso, creia nessa verdade. Então, lembre-se, entenda que Deus tudo vê. Terceiro, entenda, lembre-se que Deus prometeu estar com você. Deus prometeu estar com você, com pandemia sem pandemia, com dinheiro sem dinheiro, com saúde sem saúde. Deus prometeu estar sempre com você. Então, meus queridos, visivelmente percebe-se que Deus estava presente em todos os momentos. É bem verdade que Deus não impediu de coisas ruins acontecerem a José. Mas aquelas coisas ruins também nós temos que pensar e podemos pensar que serviram para forjar o caráter de José. José era o filhinho mimado, lembra, pelo pai dele? Então, de repente, Deus permite que ele passe por aquelas situações para que ele pudesse ter o caráter forjado. Ele sai de um menino mimado para um escravo.
onde tinha lá seus benefícios com seu pai, a roupa mais bonita, a comidinha gostosa, tal, para um outro oposto. Olha que diferença, né? Que diferença. O Senhor nunca disse que nós teríamos uma vida fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Creia nisso. Lembre-se dessa grande verdade. Então, entenda, lembre-se que Deus prometeu estar com você. Quarto, saiba que há um tempo determinado para todas as coisas. Isso é fantástico, meus irmãos. Há um tempo determinado para todas as coisas. Essa pandemia começou, mas ela não vai ficar aí o tempo todo, não. Uma hora ela vai embora. Na história da humanidade já tivemos outras pandemias também que já foram embora e que os recursos eram menores, a medicina não era tão avançada, não tínhamos tanta informação que nós temos hoje. Pela graça de Deus, passou-se. Então, essa pandemia também vai passar. Quando nós não sabemos. A população precisa ajudar, né? A população precisa ajudar também e fazer a sua parte. Mas, olha, José foi paciente. José não foi imprudente. Ele não foi imprudente. Ele foi paciente. A impressão que nós temos ao ler a história dele, ele sabia que em algum momento a coisa ia virar. A coisa ia virar. Tem uma canção antiga que diz assim: a prova está doendo, Jesus, ela me faz chorar. Me dá logo a vitória, Senhor, desse jeito eu não vou aguentar. É um corinho, é um cântico bem, um pouquinho antigo aí, mas muito legal, né? E que muitos hoje estão passando por isso, estamos passando por isso, na verdade, a prova está doendo, Jesus, ela me faz chorar. Então, e nós temos chorado, nós temos aí pranteado, buscado ao Senhor para acabar isso, para nós não sermos infectados por esse vírus. Mas nós precisamos lembrar que há um tempo determinado para todas as coisas. Em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, mas vou ler só o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas. Creia nisso. Apenas creia. Tenha paciência. Não negocie a sua fé. Não duvide do poder de Deus. Não questione por que Deus permitiu que isso acontecesse. Meus irmãos, o mundo está virado. Está uma confusão só. Os homens estão cada vez mais afastados de Deus. E nós percebemos que a igreja do Senhor Jesus está cada vez mais se voltando para Deus. Eu quero aqui abrir outro parênteses. Na sexta-feira agora, anteontem, eu fiz uma vigília de oração com todos os missionários do sul do Brasil. Na verdade, eu convoquei todos, mas um bom número participou. E eu quero muito fazer isso com a nossa igreja através aqui da internet. Tem como nós fazermos isso, mas eu vou dar orientações aí no futuro bem breve. Nós precisamos orar cada vez mais, mas orar muito mesmo, muito, muito mesmo, para que o Senhor possa atender a nossa oração e nos dar a vitória. A vitória virá. Então, lembre-se, há um tempo determinado para todas as coisas. Quinto e último, no tempo certo, Deus te honrará. Demorou um pouquinho, mas Deus honrou aquele menino, que era o filhinho do papai, mas que Deus tinha um chamado especial para ele. Deus tinha um chamado especial para ele. E Deus, depois que percebeu que José estava forjado, seu caráter forjado, um homem mais maduro, mais experimentado, Deus o honrou. José, mesmo diante de toda a maldade que seus irmãos fizeram, lembra da mulher do camarada lá, a mulher de Potifar, que queria ir para a cama com ele saiu fugindo, por isso que ele foi preso injustamente, porque ele não quis nada com ela, e ele disse assim, poderia eu pecar contra Deus? E aí, injustamente, ele vai preso, mas em momento nenhum ele culpou a Deus. Em momento nenhum ele culpou a Deus. Ele nem se voltou contra Deus. Ele permaneceu firme ali, ó. Firme. Temos muito que aprender com esses personagens da Bíblia. E aí, meu irmão, Deus sabia que no momento certo, José sabia que no momento certo, Deus iria honrá-lo. José sabia disso. O que Deus tem prometido para você, o que Deus tem prometido para a sua família, Ele vai cumprir. Não estou falando aqui de prosperidade financeira, e se for também, amém. Se Deus te abençoar prosperamente, financeiramente, amém. Eu só peço para você não esquecer de mim, como eu sempre brinco, né, quando a gente está na igreja. Se Deus te abençoar aí, você tiver uma casinha na praia, pode me convidar que eu vou lá um diazinho, um churrasquinho aí, uma picanhazinha, tá? Eu sou o seu parceiro número 1. Agora, não é isso que eu estou dizendo de bênçãos maiores do que bênçãos financeiras.
O mundo, as pessoas pensam que a coisa mais importante é o dinheiro, e não é. Por isso que Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Demorou um pouco, mas quando chegou o tempo, José foi alcançado pela bênção de Deus. E a bênção dele pôde abençoar toda a sua família também. Deus vai te honrar. E quando ele te honrar, você será abençoado e abençoará também toda a sua família, todos aqueles que estiverem ao seu redor. Então, que você possa se lembrar dessas verdades aqui que a gente aprende com José. Primeiro, então, verifique como está a sua vida com Deus. Segundo, entenda, lembra-se que Deus tudo vê. Ele está de olho em todas essas situações. Terceiro, entenda, lembra-se que Deus prometeu estar com você, mesmo em meio a tudo isso. Saiba que há um tempo determinado para todas as coisas. Quinto e último, no tempo certo, Deus te honrará. Não desaponte ao Espírito Santo. Não desanime ao Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Permaneça fiel, orando, lendo a Bíblia, dando bom testemunho, sendo um bom servo, boa serva do Senhor. Evite o pecado. Evite o pecado. E as bênçãos vão te alcançar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora por cada um que está assistindo a este vídeo, por cada um, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada um destes. Ó Deus, que se o desânimo chegar sobre ele, ó Deus, a tristeza profunda, que possam se lembrar, ó Deus, daquilo que o Senhor fez com José, que possamos nos lembrar, ó Deus, qual foi o comportamento de José. José nunca te abandonou. José sempre permaneceu firme aos seus pés, mesmo diante de toda a dificuldade. Ó Deus, que as tuas bênçãos possam alcançar a vida de cada um que está ouvindo e assistindo a este vídeo, seja no tempo que for. Que a tua graça, que a tua misericórdia se renove sobre as vidas de cada um deles, ó Deus. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, amiga que está assistindo nesse momento. Que Deus te abençoe. Se tudo der certo, se não voltarmos com as reuniões dominicais na próxima semana, nós prepararemos aqui um outro vídeo com a mensagem de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe, fique na paz, receba aqui o abraço do seu amigo, do pastor Walter Azevedo. Tchau, tchau, fica com Deus. E conte com as minhas orações, ok? Cantemos todos juntos, irmãos. Divino Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Deus.